Quantas vezes você fez uma caixa que não ficou quadrada? Não são as ferramentas, não é você. Às vezes, as coisas só acontecem assim. E quer saber? Seguindo esses passos, estou confiante de que todas as imperfeições serão resolvidas. Como é uma peça sob encomenda, vamos ver formas de torná-la mais sofisticada e aprender novas habilidades no processo. Elas não são tão difíceis. Na verdade, é bem fácil. Vamos apenas fazer a primeira coisa que eu faço no início de todo o projeto. Se você for usar plainas manuais, afie-as. Afie e todas que for usar e tenha uma extra. Não afie só uma, achando que serve para o projeto todo. Enquanto faço isso rápido, vou te contar sobre a encomenda. Eu nunca tinha feito um trabalho por encomenda para ninguém antes. Então, quando recebi uma ligação de um amigo muito próximo, me pedindo para fazer uma peça encomendada para o irmão dele, para o aniversário de 50 anos, eu tive que aceitar. Mas junto com a pressão de criar uma peça encomendada, vem também o desafio de torná-la única. Há meses, deixei claro que meu artesão favorito atualmente é Eric Curtis. Então isso começa a explicar a camiseta. Na verdade, há uma explicação mais profunda sobre isso que abordarei em breve. A imagem me deu uma ótima ideia para a caixa. Também ajuda bastante o fato de ser uma camiseta muito bonita. Após afiar as ferramentas manuais, calibre-as usando um pedaço de madeira de sobra e verifique se cortam uniformemente nos dois lados do ferro. Aqui, selecionei as três que mais uso, uma número 4, minha plaina jack de baixo ângulo e a plaina de junta. Sempre que faço uma caixa, primeiro decido qual madeira usar. Você pode usar o que quiser, use o que foi encomendado ou o que você achar bonito. No meu caso, eu tinha sobras de carvalho e sapele de outros projetos e adoro o contraste. E o que você vai ver aqui é a ordem em que eu fiz tudo, exatamente como eu fiz. Lembrando que eu só tinha alguns dias para montar isso e postar, pronto para ser dado de presente. A primeira coisa que precisei fazer foi colar o painel para a tampa. Quero fazer a tampa com uma peça flutuante de sapele, pois é onde posso adicionar detalhes extras e intrincados. Infelizmente, minha tábua não é larga o suficiente. Então, o primeiro trabalho que vamos ter que fazer é colar essas peças entre si. Deixe-me mostrar isso primeiro. Pegue as duas tábuas, veja se o veio combina. Se estiver satisfeito com a junção, cole para mim. Mesmo que eu tenha encomendado e aplainado essas tábuas para outro projeto, e apesar de elas teoricamente estarem bem quadradas, eu não fiquei satisfeito com a junção. Então, deixe-me mostrar rapidamente como eu faço a junta das bordas. Este é meu plaina de junta número 7. Só precisa de algumas passadas e você vai notar com essa aqui que a passada foi pesada demais. Fico surpreso que realmente funcionou. Mas sabe de uma coisa? Com uma lâmina bem afiada ali, parece que dá muito trabalho. Mas para ser sincero, não é. Só precisei de algumas passadas. Você também pode fazer isso com o número 5. Ao aplainar, repare que não uni as peças após colocá-las lado a lado. Peguei as duas tábuas que quero unir, coloquei uma de costas para a outra e aplanei esse lado. Então, se por acaso você acabar criando um ângulo, quando fechar as peças, esse ângulo vai se compensar e te dar um painel totalmente plano. Para o que quero fazer, a junta não precisa estar perfeita. Na câmera parece pior do que realmente está. Mas, contanto que você consiga uma boa junta de colagem bem limpa e tenha contato suficiente quando colocar os grampos, isso vai segurar muito bem. Não tenha medo de colocar alguns grampos extras em diferentes lugares e alguns para alinhamento, e não esprema toda a cola para fora da junta. Obviamente, você limpa o excesso de cola com uma cueca velha. A madeira das laterais foi encomendada de uma madeireira e mandei aplainar todos os lados. Isso significa que é preciso analisá-la bem. Verifique se há manchas, marcas ou nós que você queira evitar. Mas, acima de tudo, qualquer madeira que já tenha sido acabada para você passou por uma plaina. Então, verifique as extremidades para ver se há marcas de snipe. Snipe ocorre quando a madeira fica presa no final da plaina e a ponta da tábua se aproxima das lâminas, retirando parte das extremidades. Corte primeiro as partes mais bonitas da madeira para evitar trabalho extra de lixamento ou aplainamento. Outra vantagem dessas tábuas prontas nos tamanhos certos é que já vem com ótimo acabamento. Deve estar bem próximo de só precisar de uma lixa a partir de grão 100 para frente.
Agora, com a minha caixa, eu coloquei todos os lados e só dou uma olhada para ver. Será que está do jeito que eu acho que deveria estar? Pois em certos casos, isso evita muitos problemas futuros. E, nessa etapa, se você for seguir a mesma técnica que eu usei, que eu vou te mostrar cada detalhe, eu sugiro que você deixe pelo menos 2 a 3 milímetros a mais em cada peça que você está cortando, porque vamos cortar essas peças 2 vezes. Isso não vai te tomar tanto tempo assim. Isso só vai garantir que você tenha uma caixa perfeitamente quadrada se seguir todos esses passos. Na verdade, deixei a tábua mais larga do que preciso. Isso vai ser importante por causa de um grande erro que uma das minhas ferramentas vai me causar mais para frente. E foi um pouco assustador, mas eu também vou te mostrar como evitar isso. Muitos sabem que não tenho serra de bancada, mas não é necessário, pois com uma serra circular e um gabarito Kreg é possível realizar todos esses projetos menores que seriam feitos com uma serra de bancada. É aqui que deixamos a margem na peça. Então, corte todas as suas tábuas para que fiquem com, no máximo, alguns milímetros de diferença e depois alinhe-as uma em cima da outra para fazer o corte final de ajuste. Junte as 2 extremidades de cada peça e corte 1 milímetro da mais curta, igualando o tamanho das duas. Se você fizer isso corretamente e calibrar sua serra perfeitamente, vai garantir que terá uma caixa perfeitamente quadrada. Não é só a maneira como você faz os rebaixos para os cantos, mas também como você corta a extremidade quadrada que se encaixa nesses rebaixos, porque se estiver um pouco fora, sua caixa vai começar a ficar em um ângulo diferente por causa disso. Mas confira este vídeo, porque não é vital deixar a caixa no esquadro. É apenas interessante e te dá mais opções na hora de fixar a tampa. Vou ser totalmente sincero com você. Esta é a primeira caixa que faço com essa técnica completa e também a primeira em que consegui colocar a tampa em ambas as direções, mantendo o alinhamento perfeito ao milímetro, provando que está perfeitamente quadrada. Até agora, eu já devo ter feito 50 ou 60 caixas, talvez mais. Nenhuma delas ficou perfeitamente quadrada, e isso nunca importou tanto. É ótimo poder fazer isso. Há várias formas de cortar o rebaixo. Antes, eu usava a serra circular no gabarito Kreg para cortar só até a metade da tábua. Semelhante ao que faria ao usar uma serra de bancada, abaixando a lâmina ou usando o conjunto de lâminas empilhadas para rasgo. Usar uma tupia e uma boa mesa de tupia ou qualquer coisa com guia, na verdade me dá um acabamento superior. E como, nessa etapa, você já cortou todos os lados exatamente com o mesmo comprimento, ao fazer os rebaixos, ajustar a guia e deixá-la fixa, garante que todos os seus rebaixos fiquem exatamente à mesma distância da extremidade da tábua, o que faz com que sua caixa fique perfeitamente quadrada. Eu ajustei a tupia para metade da profundidade. Você pode deixar um pouco mais raso se quiser. Depende do visual que você está buscando, mas eu acho que metade da profundidade dá a resistência e o visual que eu quero. E sempre faça o corte mais interno primeiro e faça isso em todas as peças. Isso vai garantir que você não precise afastar a guia e depois trazê-la de volta, porque desse jeito você perde um pouco da precisão. Como a caixa é pequena, é essencial fechar a guia nesta etapa. Já destaquei a importância da guia ajustável nessas mesas de tupia. Ao fechar a guia, não haverá oscilações laterais enquanto a peça desliza por ela. Você vai notar que daqui em diante não há medições em cada etapa dessa construção. Tudo o que faço é passar um pedaço de madeira de sucata pela tupia e alinhar com as marcações que fiz na caixa para garantir que os rebaixos estejam todos no lugar certo e a profundidade esteja correta. É melhor do que medir e voltar ao número sempre. Faça a peça e compare com o resultado que você quer até acertar. Então, depois que você passar cada peça por cada um dos cortes, ajuste a guia de acordo. E retire o restante do rebaixo e só certifique-se, depois da primeira, de que você tem exatamente o espaço certo para poder fazer o rebaixo. A largura total da sua peça lateral vai depender da espessura da madeira que você está usando para os lados. Não vou mentir para você, você pode simplesmente colar a base da caixa na parte de baixo disso. Usando compensado ou material que não expanda ou contraia, basta colar a base embaixo que funcionará bem. Eu acho que fica um pouco mais bonito se você conseguir encaixar a base na parte de baixo, de modo que ela fique logo dentro da caixa.
E para isso, eu só usei uma fresa de 1/4 de polegada e fiz um rebaixo ao redor de toda a caixa. Assim, o fundo vai encaixar ali e vou fazer o mesmo para a tampa. Agora, a tampa será de madeira e estará sujeita à movimentação, mas vou mostrar como vou colar e, com sorte, isso evitará que a movimentação afete a caixa futuramente. Alguns cortes de teste para acertar a altura. Coloque na altura que você quiser. Obviamente, quanto mais alto na caixa o rebaixo da base for, menor vai ser o interior da caixa, mas deixe madeira suficiente embaixo para que ela não simplesmente se solte se algum peso for colocado dentro da caixa. Eu percebi que isso deixou um pouco de folga. Essa folga, na verdade, vai jogar a nosso favor daqui a pouco. Vamos falar sobre um dos principais problemas que enfrentei até agora nessa construção. Fiquei muito orgulhoso de mim, não pelo erro. Fiquei orgulhoso de ter me preparado antes e deixado madeira suficiente para que isso não arruinasse o projeto inteiro. Veja, não é necessário cortar a madeira nas medidas exatas até a hora certa. No início do projeto, se cortar tudo nas dimensões exatas, não terá margem para erro. Nessa situação, a minha fresa soltou e foi direto para cima, atravessando a caixa. Assustador, né? Felizmente, sempre que uso minha tupia de mesa, estou com um desses. Você viu o que aconteceu? A fresa presa dentro deste mandril começou a afrouxar e com a rotação foi subindo cada vez mais e acabou atravessando o lado da peça que eu estava passando por cima dela. Você vê o que acontece com a tupia quando você aperta essa porca aqui em cima? O que ela faz é pressionar o mandril contra a fresa. Dentro da porca, verifique se há poeira, porque uma quantidade de pó de madeira comprimido se acumulou dentro dessa porca. Isso significava que ao pressionar para travar, a madeira era comprimida e não fechava a pinça direito. E aí a fresa continuava saindo, mas depois que eu consertei, só passei o rebaixo do outro lado. E aqui está a beleza. Eu tinha madeira extra e pude simplesmente deixar esse erro passar sem atrapalhar meu projeto. Sorte, mas também bom senso. Então, o segundo rebaixo foi cortado igual ao primeiro. Agora temos um lugar para a tampa e para a base. Devem, pois usamos a guia como referência, sem medições ou ajustes. Ao montar a caixa, todos devem se alinhar ao redor do perímetro. O bom da caixa com rebaixo é que sobra um pouco na borda. Ao aplainar, a caixa fica perfeitamente quadrada. Para lidar com o excesso de madeira, entra a preferência pessoal. Se essa técnica assustar, entendo. Use o serrote e depois aplainar para quadrar. Coloco-as no sentido do comprimento no gabarito de corte transversal. Uso um batente para igualar os cortes, mas esse é o problema. Não segure com a mão, é loucura e fica muito perto da lâmina. Você não tem um grampo que caiba ali. Seguro com um bloco de madeira. Eu estou atrás da serra circular, então se ela jogar a madeira do jeito que a serra gira, vai jogar para frente. Tenho certeza de que isso não vai me machucar, mas se você não se sentir seguro, como disse, use um serrote, marque com lápis e corte o mais perto possível. Depois que tudo estiver colado, você pode aplainar para deixar plano. Monte tudo a seco, confira se os rebaixos se encaixam ao redor e se unem. Se estiver correto, cole e prenda com grampos. Está pronto para usar. Se quiser, pode lixar o interior antes. Você vai perceber que isso é uma completa perda de tempo mais tarde. Tipo, total perda de tempo. Até agora, tudo foi apenas construir uma caixa básica. Você poderia adicionar uma tampa e base retas, e ela estaria pronta, exceto pelo corte da tampa. Vou mostrar isso em breve. Como é uma encomenda, quero ir além. Vamos só limpar a madeira primeiro. E para isso, você deve ter notado que eu fechei a boca do Plana Jack de ângulo baixo, porque o sapele tem fibras indo para todos os lados e eu não queria que a madeira lascasse. Sempre começo cortando a tampa maior e ajusto até a medida certa. Por isso, deixe uma boa margem para você. Considere isso. Isso ajuda o canal. Esqueci totalmente de filmar e mostrar a preparação inicial dessa tampa para você. É igual ao que você fez nos rebaixos laterais. Ajuste sua tupia para retirar o suficiente ou vá ajustando até conseguir um encaixe com folga para movimentar a madeira lateralmente.
Então, não no sentido dos veios, só lateralmente, pois é assim que a madeira se move, contraindo e expandindo com mudanças sazonais de umidade. Eu só usei a tampa para marcar a base e fazer o corte. E só para dar um toque especial, eu fiz um folheamento simples. Encomendei folhas de madeira faz uns 2 anos e ainda guardo retalhos de um projeto antigo. A única lição que tive trabalhando com folheamento, faça dos 2 lados. Se você for usar um substrato de compensado e aplicar a folha de madeira só de um lado, ele vai empenar, porque a folha, mesmo sendo fina, ainda é madeira de verdade, então ela ainda vai contrair. Vamos voltar para essa camiseta legal. Sempre falo sobre apoiar criadores, se inscrever, curtir vídeos e ver o catálogo antigo deles. Comprar os produtos deles também é uma forma de apoiar, e senti que deveria fazer isso. Então, quando assisti ao catálogo antigo do Eric, depois de encontrar o canal dele pela primeira vez, encontrei 2 vídeos em que ele fez alguns itens muito legais, mas ele também fez algumas esculturas em madeira. E eu pensei, isso é uma boa inspiração para algo que vou fazer, esse projeto. Você pode ver na frente da imagem aqui, um deles era um armário legal e o outro era uma caixinha parecida com essa. Pensei que o Eric merecia que eu comprasse e usasse uma camiseta dele durante a construção. Aproveitei e me dei uma retificadora pneumática de presente. Essas coisas são incríveis. Se você combinar isso com uma lâmina de corte tipo bola, seja lá como se chama, elas parecem mini massas. Então você consegue remover madeira muito rápido e de forma muito eficiente. Na verdade, você tem que tomar cuidado para não remover demais. Com essa ferramenta na mão, comecei a tentar fazer algo que fosse parecido com o estilo do que eu tinha visto Eric fazer. E ele faz parecer tão fácil. A retificadora é o primeiro passo. Ela remove a maior parte da madeira e faz isso rapidamente. Essas esferas de corte são bem caras, mas caramba, fazem um ótimo trabalho. O que elas não fazem é deixar o acabamento perfeitamente liso. Então eu não tinha esse segundo passo. Eu tentei algumas outras coisas que eu tinha por aqui, mas para ser sincero, eu não tinha nada entre a etapa de desbaste e a de lixamento, que é um passo bem grande. E eu acho que a melhor ferramenta para isso, vendo de novo o Eric Curtis fazendo, provavelmente seria um Dremel com algumas pontas menores e lixas mais finas. Você pode remover qualquer imperfeição deixada pela retificadora. Eu usava um raspador de gabinete tipo pescoço de ganso que alcançava as curvas. Para ser sincero, funcionou muito bem, mas dá trabalho. Depois vem o lixamento, que levou cerca de 6 ou 7 horas no tampo. Mas, e aqui está o lado positivo, achei que o resultado final ficou excelente. Para a base, você pode colar tudo ao redor, travar porque é compensado, não vai sair do lugar. Para o tampo, não coloquei cola nas bordas. Então, onde o veio da madeira corre no sentido do comprimento, não coloquei nada nas laterais. Na frente, eu só colei o terço central, então se expandir, expande de forma uniforme ou contrai de forma uniforme dos 2 lados dessa cola. Assim, o meio não pode se mover, mas as extremidades podem. Com isso, então, espero que, ao expandir, não fique preso e comece a empenar e estragar o tampo. Agora, isso é só um pequeno acabamento, mas é realmente vital se você cortou seus rebaixos corretamente. Vai sobrar talvez 1 ou 2 milímetros passando. Não vá direto com o plana de mão porque você só vai arrancar lascas. Tire o excesso com uma serra de corte rente e não se preocupe, você vai deixar um pouco de marca. Em seguida, use a plana de mão de fora para dentro, sem ultrapassar a borda, pois assim evita arrancar madeira, segundo minha experiência. E, nesse estágio, isso pode ser realmente difícil de esconder. Tenho que dizer, sem dúvida, que no último ano essa foi a técnica mais inteligente e simples que vi no YouTube. Isso é algo que vi o Pask Makes fazer. Canal incrível, confira. Ele basicamente usa essa serra japonesa e, bom, provavelmente ele não tem algo tão improvisado quanto isso para cortar a tampa da caixa. Você levanta sua serra com os blocos de madeira. Depois, você passa a serra para frente e para trás na caixa para remover a tampa. Então, quando eu uso fita dupla face para realmente fixar a serra, eu me certifico de que os dentes ficam para fora cerca de 1 ou 2 milímetros a menos que a espessura das paredes laterais.
Assim, eu não estou realmente cortando completamente. E a ideia aqui é que você desliza a lâmina dentro da caixa e o próprio bloco de madeira a impede de atravessar completamente. Usei esse piso cerâmico por ser liso e plano. Alinhe os cantos e, se houver sujeira sobre o bloco de madeira, ao deslizar sobre o azulejo, limpe antes. Certifique-se de alinhar os cantos antes de iniciar o próximo lado e trabalhe neles primeiro. Se fizer com calma e seguir isso, vai remover a tampa e terá pouco acabamento para fazer. Talvez você queira passar uma plana sobre ele 5 ou 6 vezes, alternando, para garantir que você tire as partes mais altas e limpe o que sobrou, porque sai só com alguns fiapos. Depois de fazer isso, você vai notar que a tampa, ao ser recolocada, fica praticamente nivelada. Com a sua plaina ajustada para tirar uma camada bem fina, talvez você precise abaixar os cantos uma fração de milímetro até que a tampa da caixa, quando você pressionar nos cantos, não balance. Marque a frente com um triângulo, mas, agora, confira se a tampa da caixa pode ser invertida, de frente para trás, para que encaixe rente dos dois jeitos. Se conseguir, parabéns pela caixa esquadrejada. Se não, não se preocupe. Porque se você marcar e esse for o lado em que ela sempre encaixa, então esse será o lado em que ela sempre encaixa. Faço isso frequentemente com pequenas cavilhas, dando aparência de marca do artesão. Pode ser usado em todas as caixas e mantém o veio da madeira alinhado, deixando mais bonito. Entre nós dois, há várias formas de recolocar essa tampa. Pessoalmente, evito dobradiças porque, apesar de ter mostrado em um vídeo uma forma rápida e fácil de instalá-las, é relativamente tranquilo, mas não perfeito. Como eu tinha pouco tempo para essa caixa e não queria errar, coloquei só outra camada de madeira por dentro para segurar a tampa, pois o interior da base está alinhado ao da tampa. Então, um pedaço de madeira entre eles segura a tampa. Vai ser preciso dar um pequeno ângulo para que a tampa encaixe direitinho, mas se você proteger a madeira com fita azul e passar uma plaina para dar esse ângulo e depois lixar até conseguir o encaixe certo na tampa da caixa. Dependendo de como você vai finalizar isso, por exemplo, se você for aplicar laca em spray em tudo, talvez queira que a tampa fique um pouco mais solta do que o encaixe final desejado, porque com algumas camadas de verniz ela vai ficar um pouco maior, então é importante garantir que ela fique menor no começo. A próxima parte pode soar estranha, pois não tenho a caixa aqui para mostrar. Já a enviei. Ela foi recebida com gratidão e, bom, vamos deixar o Mark no final da construção contar para você sobre o final da construção. Algumas coisas que eu não mostrei para você é que isso aqui tem cerca de 5 camadas de laca por fora e eu fiz um pouco de lixamento com lixa de grão 600 entre algumas das camadas, então você consegue um acabamento realmente suave. Como essa caixa em particular vai ser usada para guardar charutos, eu não coloquei nenhum acabamento na parte interna. Um pouco de cera de abelha ao redor das bordas da tampa para que ela deslize. Eu não acho que isso vá afetar nada. É muito estranho terminar um vídeo sem o produto final na minha frente, mas para quem chegou até aqui no vídeo, dê uma olhada em alguns dos comentários. Eu aposto que muitos vão dizer: conseguimos fazer uma caixa reta assim com todas as ferramentas. Realmente, usei várias ferramentas aqui. Nem todo mundo tem retificadora ou tupia, por exemplo. Mas durante o vídeo isso me trouxe um pouco de inspiração e o próximo vídeo que sair vai ser para as pessoas que fizeram esses comentários. Se ele já estiver pronto e você estiver vendo isso depois da transmissão ao vivo, vou fixá-lo ali em cima. Caso contrário, há outra construção de caixa ou um vídeo perfeito para você. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se se você gostou. Se assistir a um dos vídeos, te vejo lá.